Graças e paz, irmãos. Bom dia. Que graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nessa manhã, mais uma manhã abençoada por Deus, um domingo especial, um domingo diferente, porque nós estamos hoje, dia 5 de abril, fazendo o nosso dia de jejum e oração, Dia Nacional de Jejum e Oração, em prol do agir de Deus, em prol da misericórdia de Deus, em prol da graça de Deus sobre a nossa vida, para que Deus sare essa nação, para que Deus cure essa nação, para que Deus traga tempo de refrigérios para essa nação. E você que está nos ouvindo hoje, você é convocado conosco a estar no dia de hoje, separando um dia só para orar, só para buscar a face de Deus, só para jejuar da parte do Senhor, para que Deus venha agir poderosamente sobre esta nação. Todo o povo de Deus na nação brasileira está no dia de hoje fazendo ou iniciaram esse jejum em prol da cura desse coronavírus, da cura da pandemia, em prol que Deus possa vir tratar essa nação, que é uma nação tão abençoada pelo Senhor. E eu quero nessa manhã, no momento onde nós estaremos ministrando a palavra, ministrando um estudo a você na nossa EBD online, eu queria, antes de tudo, começar orando, colocando ao Senhor, colocando nas mãos do Senhor a nossa vida, colocando nas mãos do Senhor a vida dessa nação. Eu queria que você, na sua casa, nos acompanhasse em oração nesse momento. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos falar com o nosso grandioso Deus. Pai, nós queremos nessa noite, nessa manhã, Deus, te agradecer. Agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Agradecer ao Senhor por ter nos dado a oportunidade nesse momento, mais uma vez, Senhor, nos colocar diante da tua face. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome. Nós louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu nome, porque nós reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos, Senhor amado, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que guarda, cuida, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que faz sombra àqueles que estão necessitados. Pai, em nome de Jesus agora, nós, como povo de Deus, como uma só igreja, independente de denominação, independente, Senhor, do que nós cremos, independente, Senhor amado, de qualquer outra ideologia, nós nos unimos agora. Nós nos unimos, Senhor amado, em oração, como um corpo. Nós nos unimos, Senhor amado, pedindo ao Pai. Iniciamos nessa manhã, nesse dia de hoje, o Dia Nacional de Jejum, assim como foi pedido, Senhor, proposto pelo nosso presidente. Pai, nós queremos nessa manhã colocar diante do Senhor as nossas vidas. Que seja um tempo, Senhor, de mudança. Que seja um tempo, Senhor amado, onde o seu Espírito venha nos visitar com poder. Que seja um tempo, Senhor amado, que o Senhor venha reverter o quadro dessa nação. Que o Senhor venha reverter o quadro, Senhor amado, de tudo aquilo, ó Pai, que está acontecendo de ruim nessa nação. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor e apresentamos ao Senhor o nosso jejum, como povo de Deus. Apresentamos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha nos cobrir de graça. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, o teu favor. Oh Deus, reverta o quadro, Senhor, desta pandemia. Que depois de hoje, o povo veja, Senhor amado, as autoridades vejam, os ímpios vejam, Senhor, todos aqueles que não acreditam vejam o poder que há no Senhor,
O poder que há quando um povo se une em oração, conclamando ao Senhor misericórdia e graça para a sua nação. Entra, Deus, com poder soberano sobre todas as coisas. Pai, entra, Senhor, agindo, Senhor amado. Vai, ó Deus, visitando a cada um nessa manhã. Pai, visita a sua nação, visita a nação brasileira, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, toma nas tuas santas mãos, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós queremos também, através dessa oração, dessas orações que serão feitas nos dias de hoje, do jejum que está sendo feito, Senhor, nós queremos também que o Senhor reverta o quadro da economia. Estão fazendo, ó Deus, prognósticos, estão fazendo, Senhor amado, um monte de prognósticos, Senhor, negativo, mas nós declaramos e nós profetizamos, Senhor, que o Senhor reverterá o quadro e o teu povo, a tua nação, vai viver um tempo de, depois que passar isso tudo, a tua nação viverá um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, porque voltou a buscar ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos dê um dia, Senhor, abençoado, dias de revelações, dias onde a tua presença se faça constante e um agir poderoso em nós. Pai, que nós possamos nos dedicar hoje somente a buscar a tua face, buscar somente a tua face, assim como o rei Josafá, ele conclamou um jejum e oração em jejum a todo o povo de Judá, por causa do inimigo, um grande exército que vinha contra eles, e ele não sabia o que fazer. Nós também estamos aqui hoje, Senhor, atendendo ao nosso líder, chefe maior do Estado, do país. Nós estamos atendendo o clamor, Senhor, para um jejum, para a oração. Então, em nome de Jesus, assim como reverteu o quadro de Josafá, reverta o quadro da nação brasileira. Traga, Senhor amado, cura, traga prosperidade, traga bênção, Senhor, para o teu povo. Ó Espírito Santo, traga também temor para o teu povo. Traga cada vez mais coração quebrantado para o teu povo. Teu povo precisa te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Fica conosco. Abençoa a aula que teremos nesta manhã. Abençoa o dia de hoje, logo mais também o culto que nós teremos online. Pai, em nome de Jesus, que tudo seja para a glória do teu nome. Que vidas sejam transformadas, impactadas, restauradas, curadas, saradas. Pai, pelo poder que há na tua palavra, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, haja com poder e graça sobre a nossa vida. É a oração que nós fazemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria trabalhar com você hoje sobre um tema, na verdade, falar um pouco sobre a Trindade de Deus, a tríplice manifestação de Deus, a tríplice manifestação de Deus. Algumas verdades, alguns ensinamentos, algumas coisas que nós vamos aprender na palavra de Deus, e talvez vai abrir a tua mente, talvez você nunca tenha olhado nessa perspectiva, nesta ótica. E eu peço a você que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, juntamente com a sua família, sente e vá olhando ou vá anotando os textos, vá anotando as passagens que nós vamos usar, porque vai ser de grande proveito para a sua vida espiritual e para a vida espiritual da sua família. Eu quero iniciar esse estudo com um versículo que se encontra lá no 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 5, lá no versículo 6, no versículo 7. João, capítulo 5, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. Nós vamos ler o 6 e o 7, para o seu entendimento. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo.
não só por água, mas por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, hoje você vai entender melhor a relação, como funciona o agir da Trindade, como funciona essa tríplice manifestação de Deus. Você vai entender bem como é isso. Você sempre ouviu falar, né? E você sempre ouviu, às vezes, as pessoas dizerem: ah, é a Trindade de Deus, é a Trindade de Deus. Mas você sabe o que significa esta palavra? Você sabe o que significa a palavra Trindade? Você sabe como ela se aplica tanto à história da humanidade, quanto no mundo e quanto em nós como igreja, em nós como pessoas? Você sabe como ela se aplica? Talvez você já tenha procurado, ou alguém já tenha te dito: ah, mas não existe essa palavra na Bíblia. Óbvio, a palavra Trindade, em nenhum lugar da Bíblia você vai ouvir. Em nenhum lugar você vai ler. Porque não existe essa terminologia. Não existe esse termo Trindade na Bíblia. Ela é colocada, ela é empregada como uma denominação teológica, que vai definir, ou definir não, mas que vai apontar, que vai mostrar o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo como um só Deus. Como um só Deus. Mas de três formas distintas. De três formas distintas. É importante que você saiba, antes de tudo, que quando o Espírito Santo age, não é só o Espírito Santo agindo, é a Trindade. Quando Jesus age, não é só Jesus, é a Trindade. Quando Deus age, não é só Deus, é a Trindade. Então não existe um agir separado. Eles sempre agem em conjunto. Nós vamos entender isso de uma forma bem prática, de uma forma bem detalhada, para que você saia daí, para que você entenda o que realmente é a tríplice manifestação de Deus. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, há uma ordem que foi dada. E essa palavra, esse versículo, está no imperativo. Mateus 28, 19, Jesus vai dizer: portanto, ide. Então Jesus está dando uma ordem para os discípulos, dando uma ordem para a igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Batizam eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Eu gosto desse termo porque ele não nos deixa fugir da ideia de que é um só Deus. Por mais que a gente não consiga entender na profundidade, na nossa mente desse assunto, mas a gente precisa aceitar verdadeiramente no nosso coração a palavra de Deus, as verdades bíblicas a respeito dele. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, veja o que diz: agora vemos como que por espelho, em enigmas, mas então na glória veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei completamente, como também sou plenamente conhecido por ele. Então entenda que as Escrituras, ela é uma ação conjunta dos membros da Trindade. Dos membros da Trindade. É uma ação conjunta da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum deles trabalha isoladamente. Nenhum deles. Antes, eles vão interagir. Há uma interação
da Trindade no agir e no trabalhar. Por exemplo, a gente vai observar a conjunção de verbos no plural, onde os textos que Deus está falando. Vou dar 2 textos para você. Primeiro, em Gênesis 1:26, que é um texto muito conhecido para tratar também da Trindade, vai dizer, e disse Deus, Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é um texto. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías 6:8, está escrito assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Preste atenção. Em ambos os textos, nós vamos ver a forma plural. Está no plural, que vai indicar uma espécie de conselho, uma espécie de reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basta você olhar a ordem dessa conjunção das 2 perguntas ouvidas pelo profeta. Veja, em Isaías ele está dizendo, a quem enviarei? Quando ele usa esse termo, ele está usando no singular. Não existe a quem nós enviarei, é a quem eu enviarei. Então esse eu, o sujeito está oculto aqui. A quem eu enviarei? A quem enviarei? Está no singular. Isso está mostrando, ou está demonstrando para nós, que há uma pessoa por trás. Que há uma pessoa por trás, planejando todas as coisas. Mas na segunda pergunta desse versículo, ele vai dizer, e quem irá por nós? Está no plural. Indica o quê? Mais de uma pessoa por trás. Então, diante disso, a gente tem 2 verdades para a gente compreender, que são verdades básicas aqui. A primeira delas é que o profeta ele seria enviado para representar a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Representar a Trindade. A segunda delas é, embora que como mensageiro fosse representar a Trindade, só um deles teria a responsabilidade de enviar. Mas estavam trabalhando juntos. Estão juntos. Um conselho. Tá? Então nós vamos entender isso de uma forma bem prática. Bem prática. É importante que você saiba, né, que, como nós lemos o texto inicial, o apóstolo João ele está declarando que 3 são que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E esses 3 são um. Nós vamos entender isso de uma forma bem clara, para que você compreenda o agir da Trindade. E nós vamos ver o agir da Trindade em algumas esferas de todas as épocas, da criação, da nossa vida, da igreja. Então, a primeira coisa que eu queria que você compreendesse é o agir da Trindade, como ocorreu o agir da Trindade na criação. Quando Deus lá está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então preste atenção. Como se deu o agir da Trindade na criação. Onde a gente vai ver aqui Jesus e onde a gente vai ver o Espírito Santo agindo juntamente com Deus na criação da humanidade, de todas as coisas, na criação do mundo e também do homem. Então vamos lá. Na criação descrita em Gênesis, a gente vê claramente que Deus, o Pai, ele está por trás dos planos. Lá em Provérbios, abre a sua Bíblia aí na sua casa, em Provérbios, capítulo 8 de Provérbios, versículo 30.
capítulo 8, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo. Alegrando-me perante ele em todo tempo. Então veja, nós temos aqui a sabedoria falando e revelando que na criação estava ao seu lado como arquiteto. Houve então um planejamento. Um planejamento. E isso é ligado ao Pai. Isso está ligado ao Pai. Só que vamos lá, Deus planejou. Após o planejamento, vem a etapa de execução. E vem na seguinte ordem. Em primeiro lugar, Deus fala. Em segundo lugar, acontece. Veja que interessante, agora o mais interessante de tudo, é que por trás da fala de Deus está Jesus. Está Jesus. Veja, a Bíblia diz em João 1, versículo 1 e versículo 3, vai falar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Entenda que cada vez que você lê em Gênesis, disse Deus, e disse Deus, haja luz, cada haja do Senhor, cada haja do Pai, ele representa Jesus presente. Porque o falar de Deus é a palavra. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Nós vemos aqui, 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, substituindo essa palavra, o verbo por Jesus, ele vai dizer justamente isso. Então, toda vez que você no Antigo Testamento, você lê a história da criação e você vê Deus dizendo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, o haja é a palavra. Aqui há uma interação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você já vai entender isso, onde o Espírito Santo se encaixa nisso aí. Então vamos lá. Cada vez que você lê, você vai ver que é Jesus presente. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Agora troque esse termo palavra por Jesus. Troque o termo palavra por Jesus. Ele vai dizer, e verá, preste atenção, nós vamos ler o versículo de novo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por Jesus. Veja a concordância também de outros textos, como por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 2, que ele vai falar justamente sobre isso. Ele fala que, falando de Jesus, ele vai mostrar o papel que Jesus ocupou na criação. Ele vai dizer que por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. Então, Jesus Cristo, ele é a palavra de ordem em operação. Em operação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus não criou sozinho a humanidade e chamou Jesus depois para morrer. E o Espírito Santo para fazer outra ação. Não. Os três criaram. Jesus, Deus por trás planejando, e Jesus dando a palavra de ordem. Deus, quando libera a palavra de ordem, é Jesus presente. Então a gente vai ver então uma progressão. Depois de um planejamento, vem a fala, a ordem, para que fosse feito. E depois da ordem, após a fala, vem a execução, onde tudo vai acontecer. Olha que interessante que você vai perceber a interação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então a gente já viu que Deus, toda vez que Deus fala, é Jesus presente. A palavra é Cristo. Então, haja luz, é Jesus. É a palavra de ordem. Agora, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer que quem está por trás e que vai fazer tudo acontecer, vai fazer a palavra se tornar uma ação, uma execução. Não vai ficar só no planejamento e nem numa ordem dada. Vai ser executado. Quem vai executar isso? Quem faz isso acontecer? O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Pairava aqui, segundo alguns comentaristas e segundo traduzida por hebraico, ela está ligada à ação da galinha de chocar ovos. De chocar ovos. Então, a gente precisa pensar que o Espírito Santo, ele não estava lá brincando ou passeando sobre a face das águas. Não. Ele estava aguardando a palavra de ordem para realizar a obra de Deus. Estava aguardando a palavra de ordem. E à medida que a voz se fazia ouvir, que a palavra saía da boca de Deus, ele executava. Ele executava. Eu vou dar um exemplo para você, clássico, um exemplo prático, para você entender. Numa obra de construção civil, a gente vê pelo menos 3 tipos de pessoas trabalhando ali, envolvidas na construção de qualquer edifício. De qualquer edifício. Por exemplo, a primeira delas você vê o arquiteto. O arquiteto, ele é responsável pelo planejamento. É ele que vai planejar todas as coisas. É ele que vai planejar, é ele que vai fazer lá no desenho, ele vai ter tudo na mente dele. Planejou. A segunda pessoa que a gente vê envolvida nesses trabalhos é o mestre de obras, que é aquela pessoa responsável a dar as ordens de execução do plano do arquiteto. Então a gente pode considerar que esse mestre de obras, né, ele é Cristo, dando a palavra de ordem. Ele é a palavra de ordem na execução do arquiteto, do plano, do planejamento. E uma outra pessoa que é o pedreiro. O pedreiro é aquele que executa a ordem dos mestres de obra. Na criação, ele ocorreu algo semelhante. Foi parecido. O Pai planejou, Jesus dá a ordem e o Espírito Santo executa. Essa é a interação. Então, todas as coisas foram feitas na criação. O agir da Trindade na criação se deu de uma forma que foi integrada. Não ocorreu sozinho, só Deus criou. Não. Só Deus e o Espírito Santo. Não. A Bíblia diz que nada foi feito antes de todas as coisas, tudo foi feito por eles. Por ele, Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra saiu da boca de Deus. E quem executou foi o Espírito Santo. Então, nós vemos nessa primeira parte, no primeiro agir da Trindade, do agir da Trindade na criação, a gente vê que ele agiu verdadeiramente como, não ele sozinho, mas os 3 agiram de forma integrada. O Pai planejando, o Filho dando a ordem e o Espírito Santo executando. Agora, como se deu o agir da Trindade ao gerar o corpo de Jesus? Na formação do corpo de Jesus. Como se deu o agir da Trindade? Como a Trindade operou? Como Jesus vai operar o seu próprio nascimento? Isso é algo maravilhoso. Veja, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 5, né? A Bíblia vai dizer algo tremendo aí. Por quê? Como Deus, Jesus é pré-existente, ou seja, Jesus não foi criado, Jesus não foi formado, porque Jesus sempre existiu, ele é Deus, ele é a palavra, mas o seu corpo precisou ser formado. Então, a gente vai ver essa integração, a gente vai ver o agir da Trindade.
E a formação do corpo de Jesus, ele é atribuída a Deus Pai. Como vai declarar lá o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, que vai dizer: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. A participação de Deus, Pai, foi o planejamento, uma vez que a execução não foi realizada diretamente por ele. Há um texto que vai descrever a participação do Filho e do Espírito Santo no agir da formação do corpo de Jesus. Veja, esse texto é lá em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35 e 38. Ele diz assim: e respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vamos ver algumas coisas para a gente entender isso. Como ocorreu? Primeiro, como a ordem da criação. A gente tem aqui a palavra da ação, a palavra em ação. Maria, ela vai reconhecer que o anjo, ele é só um mensageiro, mas que a palavra não era deles. A palavra era de Deus. E reconhecendo o poder criativo da palavra, ela vai dizer: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aqui é o verbo em ação. Aqui é Jesus em ação. Aqui é Jesus em ação. A palavra em ação. Cumpra-se em mim, segundo o que Jesus quer. É isso que ela está dizendo. Segundo a tua palavra. E depois ele vai ver que vem a execução. Ele vai falar: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então a semente é a palavra trazida pelo anjo, mas é o Espírito Santo que faz ela gerar. Quem faz ela gerar aquele filho é o Espírito Santo. Então entenda, a mesma coisa acontece com a gente. A palavra, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. É Jesus revelado a nós. Mas o que gera vida em nós, o que vai gerar a palavra, fazer com que a palavra tenha vida em nós, é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos ensina, é Ele que nos revela tudo aquilo que está na sua palavra, que está em Cristo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue entender o propósito de Deus, o planejamento de Deus, nem a ação de Jesus e nem a força da Trindade, a ação integrada da Trindade. Ela não consegue entender, porque a Bíblia não vai passar de mais um livro de autoajuda para ela. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é Cristo revelado a nós. E quem vai nos mostrar Cristo é o Espírito Santo. Então entenda, queridos, que assim como Maria lá, ela, quando ela recebeu a notícia que seria mãe, quando ela recebeu a notícia que o poder do Altíssimo encobriria ela, quando ela recebeu a mensagem daquele anjo, que veio a palavra de Deus, falando para ela que o poder de Deus, que a palavra encobriria ela, o poder do Altíssimo encobriria ela, e que nasceria um filho dela, ela vai dizer: cumpra-se em mim o que está na sua palavra. Então a gente vai perceber que depois disso, o Espírito Santo vem sobre ela e age gerando vida, gerando então o corpo de Jesus. Então a gente vê aqui na integração da formação do corpo de Jesus, nós vamos ver a ação da Trindade na formação do corpo de Jesus. Interessante isso. Quer ver outra coisa? Como a Trindade, ela age, ela interage, ou ela se integra nos trabalhos da igreja. No trabalho da igreja. Então, no que diz respeito ao agir de Deus na igreja, a gente também vai ver a Trindade trabalhando de uma forma conjunta. De uma forma conjunta. Lá em 1 Coríntios, abre aí a sua Bíblia, 1
Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e versículo 6. Ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha aqui algo interessante, marca esse versículo aí para você entender. Por quê, irmãos? Porque hoje em dia a gente vê muita gente atropelar as coisas, atropelar, passar por cima de ensinamentos que não são verdadeiros. Hoje o que a gente vê aí é que tudo é dom espiritual. Tudo é dom espiritual. Todo mundo acha que tudo é dom espiritual. Então, a gente precisa entender que não é dessa forma. Eu já vi em lugares onde as pessoas vão falar que tem mais de 30 dons espirituais. Não é isso. Por quê? Porque as pessoas estão chamando tudo de dom do Espírito. Mas não é assim. A gente não pode pegar tudo, bater no liquidificador e pum, fazer o milkshake e jogar lá e descer de goela abaixo. Não pode. O texto ele está falando de três coisas distintas: dons, ministérios e operações. Dons, ministérios e operações. Então vamos lá. Dons são 9. O que a Bíblia apresenta para nós são 9 dons espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10, ele vai dizer: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Quem está por trás desta manifestação é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Agora, ministérios. Então, 9 dons espirituais que a Bíblia fala. Ministério, 5. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, para evangelistas, outros para doutores e pastores. Quem está por trás deles é Jesus. O termo usado aqui é Senhor, que Paulo vai se referir a Cristo. A Cristo. Veja, eu vou voltar lá com você no texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 4 e 6, ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem dá dons para a igreja? O Espírito Santo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Ele está falando de Jesus. Então ele está falando, quem dá o ministério, quem estipulou uns para doutores, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, quem? Foi Jesus. E depois ele vai dizer, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente vai perceber como todo o Novo Testamento. E as operações de Deus por trás de si. Então, por exemplo, é uma referência ao Pai. Toda vez que aparece o termo Deus, e ele vai aparecer de uma forma genérica, sem a especificação de qual membro da Trindade, se é Jesus ou se é o Espírito Santo, ele está apontando para o Pai. Para o Pai. Então, quando a gente lê esse versículo que a gente leu, 1 Coríntios 12, de 4 a 6 lá, a gente vai ver que são os três trabalhando. O Espírito Santo dando os dons para a igreja. Jesus é que fez com que os profetas, que chamou, que declarou, que fez profetas, que escolheu uns para profetas, outro para evangelista, outro para pastor, doutor, foi ele. E nós vemos a operação de Deus, nós vemos o Pai nos socorros, nos governos,
na exortação, na misericórdia. Isso são operações. Isso não é dom e nem ministério. São operações. Então, para facilitar, tudo que não tiver na relação dos 9 dons e dos 5 ministérios se enquadra nas operações de Deus na igreja. Qual a importância da gente aprender isso detalhadamente? Primeiramente, porque é preciso demonstrar um princípio bíblico, uma doutrina bíblica verdadeira. E depois é tentar deixar mais claro o papel do Espírito Santo na nossa vida hoje. Porque para isso a gente precisa considerar o exemplo desse agir da Trindade. Para você entender, a gente está chegando aqui onde eu quero chegar no último ponto, para você entender como a Trindade age na nossa redenção. Qual o papel do Espírito Santo de aplicar em nós a obra da redenção que Jesus fez na cruz. Então, o agir da Trindade na redenção, né, na redenção do homem caído, do homem deturbado pelo pecado, dos membros da Trindade, ele vão demonstrar a mesma distribuição de tarefas, encontradas nas demais áreas que nós vimos aqui, na criação, na formação do corpo, no trabalho da igreja. Na redenção não é diferente. Veja, queridos, a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 5, ele vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que essa palavra nos revela? Nos revela que ao declarar que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu e predestinou em Cristo para sermos filhos de adoção, predestinar é o quê? É destinar de antemão. É destinar de antemão, é traçar um plano, é traçar um alvo. E é aqui que começou a redenção. A nossa redenção não começou na cruz. A nossa redenção começou na eternidade, antes da fundação do mundo. Não foi na cruz. A cruz, ele foi parte do cumprimento do plano. Parte do cumprimento. Foi a palavra de ordem dada. E da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse um é Jesus Cristo. Agora, Paulo, ele vai dizer a Timóteo que Deus nos salvou. Nos salvou pelo seu propósito de graça antes dos tempos eternos. Veja o que diz a palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que é manifesta agora, antes dos tempos eternos, ele nos salvou, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Que texto lindo! Veja, Jesus se colocou como voluntário para encarnar como homem e morrer como homem por cada um de nós. Por cada um de nós. E essa voluntariedade é atestada pelo próprio Senhor em João 10, 17, 18, quando ele vai dizer sobre isso. Que ele vai falar, ninguém toma a minha vida, é o Filho que a entrega, sou eu que entrego. É o que ele está dizendo. Paulo em Gálatas vai dizer, capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nós. Então, a parte de Jesus se resume na encarnação, morte
e ressurreição, ascensão e sacerdócio. Veja, como trabalha a Trindade na redenção da nossa vida, na salvação do homem. Parte de Jesus: encarnação, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e sacerdócio. Sacerdócio. Em Hebreus 7:26 vai falar: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então o Pai planejou a redenção antes da fundação do mundo. O Filho é a palavra em ordem, é a palavra dada. O Filho pagou o preço e tornou-se disponível. A salvação, então, planejamento, se tornou disponível. Beleza. Jesus morreu para toda a humanidade. Mas será que todo mundo vai ser salvo? Não. Não. Jesus morreu por todos. Por todo, pelo mundo. A Bíblia diz que ele deu a sua vida pelo mundo, pela humanidade. Mas todos vão para o céu? Não. Quem fará isso tudo acontecer? Quem vai se tornar, quem vai fazer isso se tornar realidade na individualidade de cada ser humano? De cada pessoa que há no mundo? É o Espírito Santo. Sem ele, a obra de redenção não é completa. É o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo na redenção, então, de Deus, qual é o papel de Deus na redenção? O planejamento. Ele planejou, ele já salvou, ele já decidiu, antes da fundação do mundo, que salvaria a humanidade, que disponibilizaria a salvação. Ele falou isso para Adão em Gênesis 3,15, ele revelou isso para Adão, quando ele vai dizer: da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Então veja bem, ele está falando, existe algo, ele já está apontando para o planejamento que ele já havia feito. Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha tudo em mente. Então ele planejou o papel de Deus. Cristo Jesus veio pagar o preço, veio colocar isso, veio fazer com que isso se tornasse real, veio trazer para o mundo físico aquilo que no mundo espiritual Deus havia planejado. Então Jesus veio pagar o preço, e Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus e hoje é o nosso sumo sacerdote para todos sempre. Reina sobre todo e sobre todos. Agora, qual o papel do Espírito Santo na redenção para a gente terminar hoje? A gente sabe que o arrependimento, ele começa no homem em uma ação, por uma ação divina. A Bíblia fala, Paulo vai dizer que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, o executar. Então a gente sabe que o apóstolo Paulo também vai dizer aos romanos que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade ou a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Quem está por trás disso? É o Espírito Santo. Jesus vai dizer em João 16,8, quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, após o arrependimento, quando o homem exerce a fé em Jesus e na obra da cruz, é o Espírito Santo quem faz com que isso se torne realidade nele. Por isso se diz que ao nascer de novo, em João 3,6, vai falar para nós nascermos de novo, não nascer da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, nascer do Espírito. O que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito e na aplicação da redenção do homem. E isso é só apenas o começo. O reino de Deus, que tem 3 etapas básicas pelo qual o homem deve passar: porta, caminho e alvo. A porta é a entrada por meio de Jesus Cristo. É a entrada. Jesus vai falar: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem.
O alvo, qual é o alvo? Qual é o propósito? Chegar à estatura de varão perfeito e à glória celestial, ser semelhante a Jesus. Tentar ser semelhante o mais possível e chegar até a glória de Deus. Agora, entre a porta e entre o alvo, existe um caminho. E quem vai passar conosco por esse caminho? É o Espírito Santo. Ele não apenas nos faz passar na porta, mas é quem nos conduz até o alvo. Para isso, usa o caminho. E Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então preste atenção o que esse caminho vai dizer para nós. Esse caminho é o período onde nós vamos experimentar o tratamento de Deus na nossa vida cristã. É o meio pelo qual você vai ser o alvo, você vai até o alvo. E tudo isso é responsabilidade do Espírito Santo. É Ele que nos transforma de glória em glória, a imagem do Senhor, como diz em 2 Coríntios 3,18. Ele que nos transforma, é Ele que faz essa operação em nós. É Ele quem produz fruto em nós, como diz Gálatas 5, 22, 23. Produz fruto em nós. E é Ele quem nos leva a andar, a viver nele. Gálatas 5, 25. É o Espírito Santo. Então Deus planejou a redenção. Jesus veio pagar o preço. Jesus é a ordem dada. Mas é o Espírito Santo quem vai nos convencer e vai nos revelar que essa obra é única e suficiente para nós. A nova aliança é a chamada por Paulo do ministério do Espírito, 2 Coríntios 3:8. Por quê? Porque ele vai mostrar o seu papel, o papel que ele produz em nós. O papel que ele produz em nós. Vai mostrar a obra de Deus. O Espírito Santo veio para concluir a obra da redenção. É por isso que ele está em nós. É por isso que ele vive em nós. E esses são os princípios que devem nos levar a uma comunhão mais íntima com Deus. Uma vez que a gente entende a necessidade de se entregar plenamente ao Espírito Santo e andar com o nosso Deus. Você entendeu bem como age a Trindade? A Trindade, Deus não age sozinho. A Trindade age junto, sempre. Antes da fundação do mundo, na criação do mundo, na criação do homem, na formação de todas as coisas, na operação da igreja, na obra da igreja, no trabalho da igreja, no nascimento de Jesus e na nossa redenção. Sempre a Trindade presente. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que você possa ter entendido essa tríplice manifestação de Deus. Nessa palavra rápida, mas que você possa ter anotado, entendido bem. E quando Deus age, Ele não age sozinho. Age com Ele, o Espírito e Jesus. Em toda a história da humanidade. Amém? E Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa manhã. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos mais uma vez com nossa live, fazendo culto ao vivo, tá bom? Pelo Facebook, pelo Instagram. E você reúna a sua família, reúna aí na sua casa, para a gente estar junto, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando. Hoje é um dia especial, como eu falei, estamos nesse propósito para Deus sarar essa nação. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, feche aí seus olhos, reúna a sua família e fale com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, rendemos graças a ti, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse entendimento que o Senhor tem nos dado, Senhor, segundo a tua palavra, a tua vontade. Continua, Senhor, a nos abençoar. Continua, Senhor amado, a nos guiar, nos proteger. Fortalece a nossa vida hoje também, Senhor. Nós estamos nesse propósito. Um propósito, Senhor, de buscar o Senhor. Vem, Senhor, vem com poder e graça. Vem sarar, curar essa nação. Vem, ó Deus, tratar, Senhor, como Tu queres, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, quebrantados diante do Senhor, pedindo a Tua graça, o Teu favor.
mesmo sem merecer, Senhor, mas com o coração quebrantado, sabendo que nós não podemos fazer nada, mas nós sabemos que o Senhor é que pode pelejar por nós. Ó Deus, nós chamamos, Senhor, o Teu agir em nosso meio. Dá sabedoria, dá entendimento, dá ciência. Pai, faz com que sustenta, Senhor, sustenta o líder dessa nação. Dá sabedoria a ele, Senhor. Faz ele trilhar, Senhor, somente aquilo que for da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, no dia de hoje, ver o manifestar da Tua glória. Senhor, revele a nós a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Fique conosco. Nos dê um dia abençoado e à noite possamos estar juntos mais uma vez para louvar e bendizer o Seu santo nome. É a oração que eu faço a Ti agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Shalom.